Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o gênio mais injustiçado da história. Talvez o ser humano mais inteligente que já existiu na era moderna. E quem foi ele? Se você está curioso para saber, então curte já esse vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se já no canal nesse ícone aqui embaixo. E segue comigo. Responda rápido, no momento quiz agora. Quem foi que fez a revolução elétrica no mundo? 3 segundos para pensar. Já sabe quem foi? Bom, se você respondeu Thomas Alva Edison, você errou. O seu inventor ele fez muitas outras coisas, desde uma unidade de medida de pressão magnética até o nome de asteroide, uma cratera na Lua. Foi um homem que ganhou o maior prêmio de engenharia do mundo. Tem um nome também, uma banda de heavy metal, um aeroporto, uma marca de lâmpadas automotivas, que nomeou uma marca que promete um futuro verde ao mundo e também que possui um dia só seu, o 10 de julho, que é comemorado em alguns países. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que um homem nascido no Império Austro-Húngaro. Tá extinto atualmente seria a Croácia. Estamos falando de Nikola Tesla. Muito interessante que perguntaram a Albert Einstein: como você se sente sendo o homem mais inteligente do mundo? E Einstein parou e respondeu: eu não sei. Vocês teriam que perguntar isso para Nikola Tesla. É sobre ele que vamos falar no nosso vídeo de hoje. O Tesla ele deixou importantes contribuições para as invenções da era moderna, do século XIX, do século XX, do nosso estilo de vida do século XXI. Muitas das coisas que temos hoje estão aí graças aos seus inventos. As suas ideias influenciaram diversas ciências, como por exemplo a robótica, o radar, transmissão de ondas de rádio, como controles remotos também, a física teórica nuclear, também a ciência computacional, entre outros. Se eu for falar de tudo que ele fez, a gente vai morrer, não vai ter terminado, a lista é gigantesca. Só para vocês terem uma noção, o Tesla ele teve cerca de 40 patentes registradas nos Estados Unidos, 2 no Brasil, e no mundo todo 700 patentes. 700. Isso é o que está registrado, porque muitas de suas ideias ele não patenteou. Então não temos uma real noção de quantas coisas ele inventou, mas foi coisa pra caramba. Nikola nasceu numa aldeia chamada Smiljan em 1856. O seu pai ele era um sacerdote ortodoxo que desde pequeno treinou seu filho para trabalhar essas faculdades de memória e de raciocínio. Então isso serve de lição até para os pais, né? Será que vocês estão incentivando seus filhos a raciocinarem, a pensarem? Então, compra uma revista científica para ele. Inscreve ele no meu canal, para ele estar sempre aprendendo coisas novas. E a sua mãe era descendente de uma família de inventores. Ela dizia que desde pequena havia flashes de luz em sua frente. Essa bizarrice de sua mãe é parecida com aquela doença da série Prison Break. Se você assistiu, tá ligado no que é. E essas mesmas bizarrices ela passou para seu filho. Vou falar um pouco sobre as esquisitices do Tesla. Acredita-se que ele tinha TOC, transtorno obsessivo compulsivo, então ele tinha pavor a germes, não tocava em nada que estivesse higienizado. Após se alimentar, diziam que ele polia cada utensílio até a perfeição. Ele usava cerca de 18 guardanapos, que era um número múltiplo de 3. Ele tinha também essas frescuras aí com números múltiplos. Nunca ficava em um quarto de hotel com número divisível por 3. Ele precisava de umas pomadas na infância. Não gostava de pérolas, não tocava em cabelos. E tinha uma obsessão por pombos, onde ele sempre os alimentava nas praças e comprava ali sementes especiais para eles. Chegava ao ponto até de levar os pombos para o seu quarto para cuidar. Ele era tão inteligente que dizem que ele tinha uma capacidade de memória de um elétrico, que ele bastava ler um livro apenas uma vez e conseguia decorá-lo completamente. Graças a isso ele se tornou um poliglota e falava mais de 8 idiomas. Então ele pergunta: será que você gostaria de se tornar um gênio como ele e ter todas essas bizarrices aí no seu cérebro? É melhor deixar como tá, né? Eu mesmo nem ia querer. Eu sou muito satisfeito com o cérebro que Deus me deu. Acredita-se também que ele tivesse insônia e dormisse apenas 2 horas por noite, assim, no total, entre breves cochilos. Essa condição bizarra dele lhe permitia com que ele pudesse ver invenções já prontas em sua cabeça, sem que ele precisasse ficar fazendo cálculos, desenhando protótipos, todo esse tipo de coisa. Ele já conseguia ver a coisa já trabalhando, e isso era uma grande inspiração para ele. Esses clarões e alucinações chegavam até a cegá-lo quando aparecia. Em 1873 ele iniciou o estudo de engenharia elétrica no Instituto Politécnico de Graz, e cerca de 7 anos depois ele se formou na Universidade de Praga. Em 1881 ele foi trabalhar para a Companhia Telefônica de Budapeste, onde ele começou sua carreira de engenheiro eletricista. Um de seus primeiros trabalhos foi na Companhia Nacional de Telefones, onde ele desenvolveu um amplificador de telefones. Só que ele não registrou essa invenção.
e nem divulgou esse primeiro alto-falante feito no mundo. Nos anos 80, ele trabalhou na França e depois nos Estados Unidos, onde foi assistente do famoso Thomas Edison que você provavelmente imaginou naquela pergunta. Bom, é aí que começa o maior drama da vida de Tesla, porque esse foi o seu maior sabotador. O Tesla era o eletricista-chefe e o engenheiro do primeiro sistema de telefones que houve nos Estados Unidos. O próprio motor elétrico de corrente alternada é um exemplo disso. Ele ouviu em uma dessas alucinações. E aí, numa entrevista, quando perguntaram a ele, como você sabia que isso iria dar certo? E esse foi um evento que fez a revolução elétrica que eu mencionei na descrição desse vídeo. Então ele virou e respondeu assim, porque eu já ouvia funcionando na minha mente. Na época, pensar em um motor como aquele que ele fez era como atualmente a gente pensar em teletransporte para outros planetas. Para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai dar uma pausazinha na história aqui e encerrar isso na primeira parte e vamos retomá-la na segunda parte. Se vocês gostaram, então compartilhem em suas redes sociais para que outras pessoas possam também acompanhar desse estudo. E não deixe de me seguir, pois além desse assunto eu falo sobre assuntos variados também da vida moderna e do passado. Tá bom, galerinha? Então beijinho, um abraço e até a próxima parte! Em uma de suas últimas entrevistas, o Tesla, ele disse, eu vou dar uma resumida aqui, mais ou menos o seguinte, que em minha vida alimentei milhares de pombos, mas um deles foi especial, ele era branco e tinha uma mancha acinzentada nas asas, e onde quer que eu fosse ele conseguia me encontrar. Quando eu queria vê-lo, era só eu pensar nele e chamar pelo seu nome que ele aparecia. E eu amei aquele pombo. Então, em uma noite, eu estava no escuro no meu quarto, pensando em como resolver problemas, e ela entrou pela janela que estava aberta, voou e pousou na minha mesa. Eu sabia que ela me queria, sabia que ela tinha uma mensagem muito importante a me passar, então fui até ela. Quando eu olhei nos olhos, vi uma luz tão forte como um clarão aproximando-se. Aquela luz era mais forte do que qualquer uma das minhas invenções, mais forte do que qualquer coisa que eu já havia visto na minha vida. E eu captei a sua mensagem. Mas quando aquela pomba morreu, algo havia saído da minha vida. Eu sabia que iria terminar o meu trabalho, por mais ambicioso, por maior que ele fosse. Até aquele momento. Mas quando algo tão pequeno saiu da minha vida, eu sabia que o meu trabalho havia terminado.